tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um iDentalcast. Hoje eu estou aqui com a Larissa. Obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui. Obrigada Peguei pelo ela convite. um pouco desprevenida. Me pegou no contratempo, por um favor, mas muito obrigada pelo convite. Foi uma honra, de verdade. A honra é minha que você esteja aqui conosco. Eu queria que você começasse, Larissa, se apresentando o pessoal, falando da sua especialidade, o seu nome, falando o que você faz. Tá bom. Bom, eu sou Larissa, sou de Minas Gerais, na verdade, meu sotaque é um pouquinho diferente. Eu sou formada pela UFMG, depois que eu formei eu tive um consultório em Belo Horizonte, descobri que não era muito bem por ali que eu queria caminhar. Acabei me encontrando na Odonto Hospitalar, fiz no Einstein, aqui em São Paulo mesmo, que minha família já morava aqui, já tinha a casa da minha irmã. E depois eu continuei entendendo assim, o quanto a odontologia hospitalar, na verdade, é uma grande clínica geral que precisa ser muito bem feita, com muito mais, talvez, conhecimento teórico, assim, que a gente precisa elaborar. A gente sai dessa especialização querendo saber mais, estudar mais, é uma coisa meio louca, deixa a gente meio bitolada. E por uma sorte assim do destino, acabei vindo parar em São Paulo, muito pelo meu noivo e pela minha família, já moravam aqui, eu já queria vir para cá, vim para São Paulo num outro golpe de muita sorte. Conheci uma pessoa que é bucomaxilo do AC Camargo, o Dr. Rodrigo. Ele me apresentou uma outra pessoa que já era uma grande referência na minha área, o Dr. Eduardo, que é uma referência assim, mundial em oncologia, e acabei, né, ficando cercada de gente muito boa e que gera oportunidade para outras pessoas, que abrem portas e caminhos para pessoas que estão interessadas e dispostas, disponíveis também. E assim eu fui chegando na oncologia devagarzinho, com muita paciência, e comecei a me especializar depois em outras áreas para poder atender melhor esse público. Então, acabei optando por fazer implantodontia, que era uma coisa que eu já gostava e que eu entendo que tem muito a agregar no olhar do paciente oncológico. Então, foi mais ou menos por aí. Acabei tropeçando no digital. O Eduardo, na clínica dele, tem muito contato com tudo que é tecnologia que vocês imaginarem. Ele gosta muito, ele pesquisa muito, tenta sempre estar atualizado. Então, me vejo como uma grande aprendiz dele também. Acabei conhecendo o mundo da odontologia digital por ele. Fiz o curso com as meninas na Mesh, a Nathalie e a Jéssica. Conheci a Renata Vano lá e comecei a ousar me aventurar um pouco mais, tentando fazer as próteses totais totalmente no fluxo digital. A Renata foi uma anja, assim, me carregou com as mãos e falou, vamos juntas, não é um caminho muito retilíneo, né? Tem uma curva de aprendizado, às vezes, bem brusca, quando você acha que está aprendendo, não é nenhuma curva de aprendizado ascendente, é uma montanha russa. Quando você acha que está aprendendo, vem um caso mais desafiador e te pega de jeito, mas a gente acabou fazendo uns casos muito legais e os escaneamentos estavam chegando para a Renata bem legais também. A gente acabou fazendo um protocolo guiado sem fazer um guia tomográfico. A gente tinha alguns dentes, era um protocolo imediato pós-extração, então ficou muito legal. A gente produziu muita coisa boa juntas e esse mundo digital sempre me encantou pelo quanto ele traz de benefício para o paciente. Então, eu acabei ficando por aqui, assim, conhecendo gente mais legal ainda. Você, o Ferreira, o pessoal todo aqui que a gente conheceu no curso também. Que bacana, é uma história até um pouco interessante, né? Que normalmente o pessoal vem para cá e ainda pena um pouco, né? Para começar a se introduzir no mercado, tanto digital quanto o mercado odontológico como geral. Mas voltando um pouquinho, como que foi mesmo que essa sua transição de Minas para vir para São Paulo? Como que foi essa decisão de, vou fechar a clínica, abandonar tudo, vou para lá? Que eu acho que deve ter sido um ponto um pouco mais difícil do que às vezes parece, né? Às vezes a gente é um pouco simplista e a gente que sabe como funcionam as coisas sabe que não é tão simples assim. É verdade. Rafa, na verdade o que aconteceu é que
como boa recém-formada, atendi para convênio, muito convênio, e é aquela coisa, você nada, parece que tá morrendo na água, né? Então... Tá sendo explorado. Nossa, era uma tristeza. E depois de trabalhar muito, você tinha que ficar ainda preenchendo guia, ver se mandou foto, mandou radiografia, o paciente fazia extração e não voltava para remover sutura, então você não mandava a radiografia final, porque ficava com, né, assim... com dó de, já passou pela cirurgia, não vou tirar a radiografia agora. E aí, enfim, nossa, era muito perrengue. Eu comecei a ver que aquilo ali, nossa, eu até questionei com a minha família, assim, com quem estava do meu lado. Falei, acho que eu não gosto de ser dentista. E aí veio a pandemia, né? Aí a pandemia foi boa por um grande motivo lá em casa, porque eu fiquei muito próxima da minha mãe, do meu noivo. E a gente foi elaborando um pouco esse sentimento, assim, eu trabalhava bastante e não tinha nenhum sentimento de satisfação. O seu noivo é de Minas também, então? Ele é do interior de Minas, numa cidade que chama Ipanema, em Minas Gerais. Encontrei ele formando na faculdade, assim, terminando a minha faculdade, conheci ele já acabando o internato rural, lá a gente faz o estágio rural, que a gente mora, 3 meses numa cidade do interior. Caramba, que legal. E a gente somos os dentistas da cidade, e essa cidade em específico tinham outros dentistas, então eu fiquei num distrito da cidade ainda. E a gente se conheceu por lá, que o irmão dele era o médico da cidade. Foi uma história muito... Doida. Muito doida, assim, dá muita volta. Mas ele sempre me apoiou muito e falou, nossa, você estava lá no interior... Em Conceição, não recebia, né? Recebi uma bolsa de estudante e gostava muito de atender, mesmo assim, não era pelo valor econômico. Alguma coisa não tá, né, talvez fazendo sentido para você. Eu acho que você gosta de ser dentista. Só tem que entender o que é ser dentista de forma adequada para você. E aí ele recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo. No meio da pandemia, ele veio e aí me pediu em casamento, aí eu falei, então eu vou também. Resolvi que eu não ia ficar mais lá, porque foi uma oportunidade, assim, o meu irmão gosta de chamar de uma decisão de fé, assim, de acreditar que as coisas... no seu potencial também, né? Também, e de que as coisas merecem dar certo ou se encaixar de uma forma melhor. E aí eu vim, assim, um pouco na cara e na coragem... Vim para trabalhar numa clínica que eu não vi nenhum paciente lá, então assim, foi desesperador até as coisas encontrarem um caminho. Foram meses que eu falava assim, gente, eu gosto de São Paulo, mas São Paulo me odeia. Eu quase perdi meu carro numa chuva daquelas do Brooklyn, que o Brooklyn alaga. Eu falei, gente, se eu ficar, eu vou nadar. Se eu andar, eu também vou nadar. Eu resolvi andar, perdi o para-choque do carro, perdi tudo. Foi péssimo. E nisso, sem emprego, sem nada, assim. Normalmente quando a rasteira vem, ela vem grande, né? Nossa! Você perde emprego, é carro, gente, moto. Nossa, sério, foi um perrengue, mas eu persisti. Eu falei, não, gente, eu gosto de São Paulo. São Paulo vai aprender a me tolerar. Mesmo que não goste, vai me tolerar. Aí ele te abraçou. Me abraçou. E eu tô aqui, me sinto muito abraçada por essa cidade, assim, pelas pessoas, pela minha profissão. Foi como eu mais me encontrei, assim. E como que o perrengue também te levou a conhecer essa outra pessoa que abriu a porta para você, que você comentou lá atrás? Na verdade, antes de vir, eu já tinha até conversado com o Dr. Rodrigo, porque uma amiga minha de Belo Horizonte falou, eu conheço uma pessoa que trabalha mais ou menos nisso, que você gosta de cirurgia, você gosta dessa área oncológica, hospitalar, e eu sei que ele trabalha com isso, vê se ele pode te ajudar. E aí eu fui auxiliar ele em cirurgias. E por uma coincidência eu fui auxiliar nessa cirurgia na clínica do Dr. Eduardo e eu falei, gente, será que eu tô conhecendo ele mesmo pessoalmente? E até bati aqui no microfone, que foi assim um momento, sabe quando você conhece tipo uma celebridade mesmo? Você fica assim, um ídolo, né, que você tem. Nossa, essa pessoa realmente existe, então foi chocante. Acho que ele nem sabe disso, né? Vai saber agora.
Mas... Não, e o bom também é que, do seu lado, acho que outra coisa que foi legal, que pelo que você comenta e o jeito que você fala dele, ele também correspondeu às suas expectativas, porque também tem o outro lado, né? Que às vezes você vai conhecer uma pessoa que é seu ídolo e você fala, pô, esse cara não é do jeito que eu pensava, né? E pra você isso foi de Com uma forma que certeza. te agregou, né, na sua vida. E aí como que você decidiu por seguir na oncologia? E também, se você quiser, Lari, ser melhor do que eu para explicar, falar pro pessoal que a gente tem um público também que é um pouco mais leigo, tá começando, às vezes até tá se formando, e acredito que nem saiba muito o que é oncologia, o que isso agrega. Se você quiser explicar um pouco disso, também já falar como você foi introduzida Opa. nessa especialidade. Bom, acho que tudo começou lá na hospitalar, assim, na UFMG eu já tinha estágios em hospital, já tinha feito e sempre tive interesse. Eu entendia que era um público que a gente não é muito preparado para atender, né? Todo mundo que eu conversava, talvez sondava, falava, ah, melhor não fazer nada, deixa terminar o tratamento e vida que segue. Mas na minha cabeça sempre vinham várias interrogações, que eu sou um pouco curiosa, assim, fuxiqueira. Eu ficava assim, mas tem certeza? E se esse dente quebrar? E se acontecer alguma coisa? Tiver que, sabe, aquela situação que tem que tratar, tá com dor, tem um abscesso. E aí, não pode fazer nada? O paciente está em tratamento oncológico e você não pode tocar? Então eu Não ficava deixar ele meio. sofrer, né? Ficava uma dúvidazinha, fiz hospitalar, a dúvida, né, começou a sanar e como você falou, conhecer o Eduardo foi abriu várias portinhas assim que tinham outras novas dúvidas por trás, mas ele sanou de forma definitiva essa dúvida de que o paciente oncológico ele pode e deve ser Tratado. bem tratado e orientado e ter a cavidade oral adequada para esse momento. Claro que exige muito, talvez uma pessoa ponderada, exige você ter um discernimento de isso é urgente, isso tem que ser feito agora, isso deve ser feito agora, de saber pesar a importância dos tratamentos odontológicos frente à saúde geral do paciente, o que é prioridade. Sim. Então, né, a gente acaba é um pouco de novidade para mim também, mas a gente acaba ouvindo alguns absurdos que eu acho que a gente não pode repetir de, não pode fazer nada em paciente oncológico. Não, o paciente, se ele tiver que ser adequado, tiver um foco infeccioso e aquilo ali for representar um risco para o tratamento, a gente tem que cuidar desse paciente de forma adequada. Claro que, né, a gente não trabalha sozinho, que é muito legal da oncologia, que você não trabalha, você não tá um dentista fechado no seu consultório, o que você decidiu é lei, tá decidido e é isso mesmo. Não, você tem que conversar com a equipe médica, você tem que, né, onde eu trabalho hoje, eu trabalho na Oncoclínicas também, então eu normalmente aviso a equipe de enfermagem, olha, tal pessoa vai passar por um procedimento odontológico, então essa medicação que estava prevista, o médico já está ciente, está suspensa, mas eu vi aqui que talvez não tenha aparecido na agenda ainda, só para todo mundo estar ciente, organizado, coordenado, né, todo mundo de acordo e sabendo de toda a programação do tratamento. Então uma área que é diferente, assim, você ter que conversar com outras pessoas antes de fazer o seu tratamento, para planejar o seu tratamento, é uma coisa que o dentista não está acostumado, né? Eu acho isso muito bonito também, porque você está humanizando, né, a situação. Então, tem muitas pessoas que a gente ouve por aí, né, eu principalmente que tenho bastante contato, que às vezes a pessoa vira para você e fala, mas isso não é problema meu, ele tem que tratar com o médico dele. Sei lá, ele é diabético, é o médico dele que tem que ver como ele vai compensar, como que vai fazer. E nesse lado oncológico a gente vê que realmente abraça mais, né, o paciente, e você tem essa preocupação também de informar para ele ter um tratamento adequado, né, ter um tratamento melhor. Parabéns também por essa iniciativa, né, esse cuidado, que eu acho que isso também é um dom, né, da pessoa, de você conseguir expressar, né, e fazer dessa forma assim, né. Eu acho que a gente, na verdade, assim, eu tenho dificuldade de enxergar como uma coisa separada, entendeu? Acho que a gente é uma coisa só, a boca não é separada do corpo e nem o corpo da boca, então se a gente não entende assim, talvez as nossas condutas não sejam tão visando o bem-estar mesmo do paciente, de como que ele vai passar, não só por aquele momento, mas como que ele está na saúde geral, na saúde psicológica dele,
como que tá ali né, o círculo familiar dele para ele fazer um processo de, sei lá, uma reabilitação oral. Às vezes ele tá muito mal da cabeça e será que é o momento? Ou às vezes ele deveria, né, tomar um outro rumo, se reorganizar mentalmente e então fazer um bom tratamento adequado, ou então aquilo ali pode contribuir para a autoestima dele e ele vai voltar melhor, vai se inserir profissionalmente melhor, vai se colocar melhor, conversar sem tanta vergonha. São coisas que eu acho que a gente tem que levar em conta, levar em consideração. E às vezes a gente acaba vendo gente que não faz, né? Que não leva. E voltando também um pouquinho à parte de portas abertas, você comentou que o Dr. Eduardo, né? Ele abriu portas para você também no digital. Você quer falar um pouquinho também sobre isso? De como foi essas portas abertas? Também como foi a entrada que você estava mostrando aqui em off agora sobre tratamento oncológico que você está fazendo numa placa, né? Especial para oncologia, pelo que eu entendi. E aí, se você quiser falar um pouquinho disso também, como o digital pode ajudar nos pacientes oncológicos, como que foi essa sua introdução aí no digital para a oncologia? Bom, acho que do digital eu nem nunca tinha visto um scanner. Fui lá na clínica e ele usava o scanner. E o meu irmão, ele é muito nerdzão, assim, bem do digital, de tecnologias. Ele é dentista também, ou não? Não, ele desenvolve softwares personalizados para empresa, mas assim, quando eu era bem novinha, acho que uns 15 anos, ele me deu uma bíblia, assim, do C# para ler. E eu li, eu adorava. Então eu ficava assim, eu sempre fui meio curiosa de computador. E aí chegou lá, eu vi um scanner intraoral, eu falei, gente, que coisa louca, né? Tipo, a boca da pessoa ali no computador. Sei lá, acho que todo mundo tem esse momento que fica deslumbrado. E depois eu fui entendendo o quanto que trazia de benefício pro nosso tempo clínico, não preciso nem listar, de desperdício de material, outra coisa, e de qualidade que os trabalhos ficavam depois. Assim, o paciente, uma prótese que era super difícil de moldar ali, alguma coisa mais complicada, nossa, com um scanner, uma técnica adequada de escaneamento, com paciência, um bom afastamento, secando, ficava maravilhoso, a prótese parecia que tinha nascido ali, não tinha sido feita em outro lugar. Então eu fiquei muito encantada, assim. O Dr. Eduardo, ele reabilita muito, ele tem muitos pacientes de reabilitação, então a gente começou a fazer casos, ele já fazia e eu comecei a pegar essa manha de escanear, comecei a escanear esses casos complexos dele, que foi o que mais me treinou, assim, para aprender hoje, manusear o Trios, né? A Trishape, o Trios 3, que é o que a gente tem. Mas eu acho que digital, curva de aprendizado, tudo é tempo. Então, para mim foi tempo. Escanear. Prática, né? Prática até cansar e você conhecer bem o sistema. Então, de ter tido essa oportunidade, acabou abrindo essas portas do digital, de conhecer, por exemplo, a Renata, que fazia essas próteses. E aí depois conheci as meninas da Mesh direitinho e... fulana faz placa, troquei uma ideia com a fulana. O Dr. Eduardo já tinha um artigo publicado sobre o workflow para desenhar placas no digital. Essas placas, que não são placas, a gente chama de... dispositivo. Um dispositivo intraoral que vai proporcionar uma abertura de boca para o paciente. O principal dele é estabilizar a mordida do paciente na hora da radioterapia, porque é uma coisa que vai se repetir, né? Para quem, né, não conhece muito como que funciona, basicamente o paciente de cabeça e pescoço é mais indicado a gente fazer isso quando o radio-oncologista e a equipe toda estão em consonância de que isso talvez seja um dispositivo importante para o tratamento dele, e a gente vai afastar dessa forma, gerando um pouquinho de abertura da boca, afastar os tecidos moles. Então, se a gente está em repouso, a língua está tocando o palato, e na tomografia médica é muito difícil delimitar quanto de dose vai para o palato, quanto de dose vai para a língua. Então, se eu coloco um dispositivo que gera essa abertura e abaixa a minha língua, eu consigo direcionar melhor quanto de dose de radioterapia que vai chegar naquela língua, diminuindo a dose que vai chegar em tecidos que não são o alvo do tratamento. Então,
ele já tinha descrito na literatura esse workflow para desenhar no mundo digital. E aí eu comecei a tentar também em outros softwares. Eu tentei no Medit, que é gratuito, né, que é super interessante. Eu acho que no artigo dele ele fala de um software pago. E por incrível que pareça, assim, com o Medit e o Mesh Mixer eu consigo fazer uma placa muito bacana, satisfatória em, 30, 40 minutos ali. Boto para imprimir 4, 5 horas, né, porque é um dispositivo grande. Acabamento e polimento tá pronto. Então, uma coisa que para um dentista fazer, ele ia precisar ficar ali trabalhando resina acrílica, essas 4, 5 horas eu botei na impressora e eu esqueço. Então, eu vou gastar mesmo talvez umas 3 horas no total de escanear o paciente, desenhar, fatiar para imprimir, depois dar o acabamento e aí tem uma outra consulta para provar. Então, para o paciente, muito menos consulta. Para provar, na verdade, assim, eu já sei que vai ficar bom porque eu vou provar no modelo. Então, é uma prova, só que eu já deixo tudo pronto para entregar, né? Então, de tempo de consulta para o dentista, de tempo de mão de obra para o dentista também, vale muito mais a pena, sabe? Para o paciente que está... A única questão da vida dele é o dentista entregar a placa? Não, ele tá fazendo exame. Essa deve ser a menor das preocupações. Então ele tá fazendo um monte de outras coisas. Quanto menos visitas ele precisar ter no dentista, é muito melhor para ele. Então ele vai lá, eu vou já entregar a placa, eu já provei no modelo, eu sei que deu certo, que encaixou bem, eu levo para a boca dele, explico como que ele vai usar e aquele dispositivo fica lá na radioterapia. Todos os dias ele vai lá, durante, a maioria dos pacientes é 30 a 33 sessões de radioterapia, então é sempre de segunda a sexta, ele vai lá, são 15 minutinhos, ele vai, coloca o dispositivo, eles encaixam uma máscara para garantir também a posição da cabeça, então um dispositivo intraoral garante a posição intraoral, o extraoral também garante a posição do paciente na cama. E isso vai ser super rápido, só que é uma coisa que faz uma diferença no quanto de toxicidade ele vai apresentar no tratamento, que é assim, é muito bacana. E quando a gente vê o quanto o digital simplificou isso, acho que a gente consegue entender que talvez investir numa impressora, numa resina mais cara, vale muito a pena. Pô, que bacana. E às vezes é uma área assim que bastante pessoas que não tem nem ideia, né, de que isso possa funcionar, ou que a pessoa pode colocar isso, né? A gente não é uma coisa comum. E aqui a gente imprime para 700 laboratórios, nunca chegou um caso desse. Não, pode deixar, eu mando. Nunca chegou. Não, pode mandar, que a gente gosta de um desafio aqui. Nossa, esse é desafiador. Uma outra pergunta curiosa assim que veio na cabeça agora, quando você faz esse dispositivo, você faz ele específico para a pessoa fazer a radioterapia em um local? Imagino eu, né? E se ele quiser fazer com você esse dispositivo e utilizar em outro local? Aí como que funcionaria também? Porque assim, acho que eu não sei se todas as pessoas que vão fazer essa radioterapia vai conseguir entender, né, qual que é o processo, né, do dispositivo. Você já teve alguma experiência dessa? Tem alguma coisa assim que você pode compartilhar disso? Rafa, na verdade, assim, se o paciente vai fazer um tratamento de radioterapia, ele vai necessariamente fazer em um serviço de radioterapia. Ele vai ter o radio-oncologista dele, que vai acompanhar o caso, que vai ver ele semanalmente. De maneira geral, eles não fazem aqui comigo hoje, falando que vai fazer no hospital X e depois muda para o hospital Y. Se ele mudar para o hospital Y antes de começar, porque é sempre antes de começar, isso tudo tem que ser feito antes de começar, tanto a máscara quanto o dispositivo. Se antes disso acontecer alguma coisa muito fora da curva, que ele vai para o outro hospital, ele vai comunicar, olha, eu fui orientado no outro serviço a fazer esse dispositivo que traria alguns benefícios, já está pronto, eu já sei colocar, já sei usar. Vocês gostariam de planejar a minha radioterapia? Porque antes de fazer a radioterapia, ela tem que ser planejada. Então, na hora do planejamento, o paciente já tem que estar com isso em posição, senão eles planejam com uma posição de boca e depois vai estar a boca em outra posição, você não sabe onde que vai chegar a dose direito. Então, ele teria que propor ou talvez discutir ali se
eles conhecem, se eles estão, né, a favor, são adeptos disso ou não. Entendi. E aí, mas só que aí fica um pouco até certo ponto para o ciclo de vocês. Vocês têm algum plano assim para divulgar isso para mais pessoas, para ter uma forma de conscientizar? Porque eu acredito que seja um desafio também, que o Dr. Eduardo deve ter, você também tem, né? Se você quiser falar um pouquinho disso também, como que você vê assim no futuro para democratizar mesmo isso, poder divulgar para mais radioterapeutas e tudo mais. Né? Ah, Rafa, eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, a gente mostrando que está disponível e disposto a fazer um bom trabalho e que tudo, né, tá focado no paciente para ser melhor para o paciente, melhorar a experiência dele ali. Acho que tudo vai acontecendo meio que de forma natural. Não necessariamente o radio-oncologista precisa sempre indicar, às vezes tem alguma localização ou vai usar uma dose mais baixa que não espera uma toxicidade tão grande em outros tecidos. Às vezes não precisa ser esse formato de dispositivo, o radio-oncologista pode solicitar uma outra abordagem. Existem, nossa, uma gama muito grande de situações que a gente pode ser acionado, mas acho que é isso, fazer um bom trabalho, honesto e entregar um bom resultado da maneira possível, né? Dentro do que a gente pode. Ah, isso é bacana, né? Eu pergunto um pouco essas coisas porque às vezes o pessoal que tá vendo aqui pode ser que a gente consiga, né? Fazer eles também acreditarem, então também é uma forma da gente conseguir diversificar também, postar mais essa informação. E como que foi também essa sua entrada no digital? Ela foi fácil? Você teve uma certa dificuldade? Como que foi também lá no começo? Que agora, pô, já é férias, já tá imprimindo aí coisas diferentes e tudo. Mas no começo a gente sabe como que é. Eu queria que você também falasse um pouco, né, da sua experiência assim, no começo pessoal, os erros, né, para não ser só louros. Não, assim, eu acho que até hoje tem falha de impressão. Eu te mostrei agora esse dispositivo mesmo. Eu tive uma dificuldade de posicionar ele de uma forma bem adequada para o comprimento vezes a largura, sabe? Toda essa proporção que a gente tem que entender de distorção não me prejudicar no trabalho final. Mas até hoje tem. Ontem eu estava imprimindo uma guia cirúrgica e teve uma área que estava muito fina. E toda hora estava dando falha, até que eu falei, gente, o que que tá acontecendo que tá dando falha? Já é a terceira vez. Eu dei um zoom assim, eu falei, essa malha aqui tá muito fina, não vai passar. E aí eu reforcei ali, né, adotei as estratégias que cabiam, mas eu acho que o começo, ele eu me sentia um pouco burra, pra falar a verdade, assim, eu falava, gente, não é possível, é uma coisa, tem que ser um pouco mais óbvio, e eu não tô conseguindo, mas não era que eu não tava conseguindo, é que era pouca prática. Agora, por exemplo, o Mesh Mixer, né, não é um software mais fácil de mexer, mas depois que você apanhou o suficiente lá, você entende, assim, eu já sei que isso daqui eu não vou conseguir fazer uma operação booleana porque os triângulos têm muito menos aqui do que nessa outra malha. Então, é um pouco mais complexo, assim, entrando um pouco mais no digital, mas a gente aprende, eu acho que quebrando a cara mesmo. Errando, né? Dá erro, e aí vira madrugada, e precisa entregar para amanhã, e enfim, acho que você sabe também, né? O digital também não é nada fácil. Tudo gameplay, né? Não é quem imagina que é isso, acho que é porque nunca teve contato mesmo, assim, não sabe o que é uma impressora, mas exige um trabalhinho, assim, entre da pessoa que está na frente do computador, que às vezes nem a cabeça acompanha. Não, eu até falo pro pessoal aqui nas lives e nos podcasts, ou tudo que a gente faz, que quem fala pra você que não tem falha no digital tá mentindo, né? Porque não faz. Porque se ele tá falando que não tem falha, com certeza ele não faz. Nossa, é porque não faz mesmo. E assim, mas o que eu acho mais legal é que qual que é a dificuldade de repetir, assim? Eu entendo, tem horas de impressão. Para mim, por exemplo, a minha maior dificuldade, que eu ficava mais cansada, é que a impressora fica no consultório. E no começo que eu comecei a trabalhar com isso, eu morava em Moema e o consultório é aqui em Higienópolis. Então era um trânsito e eu falava assim, gente, fim de semana eu vou pra lá só por causa da impressora. Aí eu chegava e tinha falhado a impressão, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Mas foram perrengues que depois eu falava assim, ah, não vou botar pouco suporte, não. Vou botar muito suporte, o suporte automático não tá sendo grato comigo, tá dando falha sempre, então com essa resina tal eu uso mais. Percebi, tá frio, então vou mudar um pouco o parâmetro, enfim. A gente vai pegando umas manhas que eu acho que é só fazendo mesmo, porque não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu também não acho que a gente tem que botar medo, né? Assim, quando eu falo de digital com amigos, com colegas que ainda não trabalham com isso, eu sempre acabo falando, gente, começa de onde dá. Não dá para comprar um scanner, molda e manda para um laboratório que vai escanear. Chama o Ferreira, o Rafa, XYZ para escanear no seu consultório, é um caso difícil. É uma placa miorrelaxante de um paciente que tem muita indicação e você acha que ele vai dar valor para aquela placa fresada. Então chama, faz no digital que você vai ver também e o seu paciente vai começar a entender o quanto que aquilo tem de valor e às vezes aquilo ali vai aumentando o seu ticket, você consegue cobrar um pouquinho mais caro. Acho que uma coisa vai puxando a outra. A gente não pode desestimular, né? E ficar assim, o digital dá muito medo, dá tudo errado. Tem que falar a verdade, né? Não é fácil, né? Plug and play, tem uma curva de aprendizado, mas vale a pena, né? É desafiador, muito. Mas o resultado final vale a pena, na minha opinião. E o mais legal é que, assim, deu errado, o que é o máximo que pode dar de errado? Entendeu? É uma resina, tá na minha mão, sei lá, um provisório, não encaixou tão bem, uma resina provisória ali para capturar sobre o implante. Eu sei fazer o básico do dentista, então eu vou fazer o básico bem feito ali, o clássico. Então eu acho que por trás de uma odontologia digital bem feita tem que ter um dentista bem formado, um dentista que sabe o que está fazendo. Não adianta botar o scanner numa pessoa, no dentista cego, entendeu? Então não adianta. Bacana, né? Eu acho que a gente não pode desestimular, né, as pessoas a entrar, mas queria agradecer de novo, né, por você ter aceito o convite, peguei você desprevenida, mas parabéns, você foi muito bem, passou bastante informação e bastante conteúdo para as pessoas. Espero ter ajudado a colaborar. Não, com certeza, você vai voltar aqui mais vezes, depois a gente faz uma parte 2 mais preparada, mas queria que você deixasse para eles também, Lari, suas redes sociais, para eles, caso queiram ver um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre essa parte oncológica, faz seu merchan aí também. Tá bom. Bom, gente, o meu Instagram, eu não trabalho tanto assim, mas eu acabo estando mais presente no Instagram da São Paulo Dental Studio. O meu é larissa.cmacedo. Eu eventualmente posto alguma coisinha ou outra do digital, do mundo ali na Oncoclínicas também, que é onde eu também trabalho. Se vocês quiserem acompanhar, vai ser um prazer, pode me chamar, tirar dúvida, eu gosto bastante de conversar sobre todos esses mundos que eu acabo conhecendo. Pô, bacana. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, mas olha, eu queria te entregar um presente aqui por ter participado, pra você lembrar de mim quando estiver tomando aí sua água, seu café. Que bonitinho, vou abrir, que eu sou curiosa. Claro, minha mãe já ensinou que tem que abrir presente na hora. Que lindo, obrigada. Obrigado a você por ter aceito o convite, ter vindo aqui de última hora. E aqui fica sempre aberto, caso você queira voltar a fazer alguma divulgação ou conversar sobre qualquer coisa, sinta-se à vontade e com certeza terão outros que foi muito bom. E você falou muito bem, parabéns. Obrigada, Rafa. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.